muito orgulho que eu anuncio a próxima palestra, que é a última. Ela chama O que os Millennials suportaram e a geração Z não negocia no trabalho. Então, para debater, vou chamar aqui ao palco Vanessa de Oliveira, coordenadora de responsabilidade do IOS, Instituto de Oportunidade Social, Eric Salles, CEO e founder do CRIAS, empreendedor que pensa o futuro com os pés no presente, e Poli Santos, analista de recursos humanos da TOTOS, representando quem vive esse dilema geracional de dentro das organizações todos os dias. Palmas para eles, pessoal. Cisa. E aí, tudo certo? Podemos iniciar? Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Palco Mundo Pessoas, by TOTOS e Vitude Summit. Aqui é um espaço, uma troca de experiência, né? Troca de conhecimento também. Um espaço para a gente conhecer novas histórias, novas oportunidades e falar sobre gerações, né? E principalmente saúde mental. Eu vou fazer minha autodescrição aqui para vocês, me apresentar, na verdade. Eu sou o Poli, trabalho na TOTOS há 6 anos, faço parte do time ali de universidade corporativa, atuo com programas de entrada, então programa Jovem Aprendiz, programa de estágio, programas sociais também, viabilizando oportunidades de desenvolvimento e de empregabilidade para esses jovens também no mercado de trabalho e principalmente na TOTOS, na companhia como um todo. Meu pronome é ele, dele. Hoje eu estou com uma polo off-white, fazendo minha autodescrição, uma calça jeans que ela é azul e um tênis branco com detalhes azuis também. E passo para os meus colegas se apresentarem agora também, Vanessa e Eric. Olá, boa tarde a todos, a todas. Vanessa de Oliveira, sou coordenadora de responsabilidade social do IOS. O IOS é um Instituto da Oportunidade Social. Então, os que não conhecem, o IOS ele é o braço social da TOTOS. Então, o IOS nasceu dentro da TOTOS há 28 anos, e há 28 anos nós oferecemos formação profissional gratuita, voltada para administração e tecnologia para jovens em situação de vulnerabilidade social. A proposta após a formação é inserir esses jovens profissionalmente. Eu atuo justamente na área que promove essa inclusão produtiva no mundo do trabalho. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, estou de trança, uso camisa branca, calça verde e tênis preto. Ué. Minha vez? Por favor. Ok, bora lá. Gente, prazer, obrigado por terem vindo novamente. Eu sei que o final do dia é cansativo, mas que bom que vocês estão aqui. Eu sou Eric Salles, eu sou o fundador da CRIAS. A CRIAS sendo essa empresa de RH, uma das empresas pioneiras no Brasil, a focar em capacitar executivos a liderar talentos jovens, porque sabemos que a geração Z é a que tem o maior turnover, a que talvez é um pouco mais difícil de engajar, que enxerga o trabalho de outras maneiras, e é necessário que a gente olhe com um olhar estrutural e metodológico para essa questão. Sou um homem branco, com cabelos cacheados, menos definidos do que eu gostaria hoje. Tô com uma camisa social azul escuro, azul marinho, azul escuro? Azul escuro. E uma calça wide leg preta. Então, muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz por eu estar aqui também. Tô ansioso para o nosso debate. Boa. Obrigado pela apresentação, gente. E para a gente iniciar esse debate aqui, né? Na verdade, esse painel, eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco o que é a geração Z, né? A gente fala bastante sobre a geração Z e já vem alguns estigmas, algumas características como pessoas que são imediatistas ou algo do tipo. Mas quando a gente fala sobre esse público específico, a gente está falando de pessoas que, um grande número, né, dessa geração, mas é um número que ele não é homogêneo, né? Então, estamos falando de pessoas partindo de lugares diferentes, com contextos sociais diferentes. Ou seja, são atravessados por várias questões sociais e, a partir daí, reverberam também no meio profissional e também no meio acadêmico. Então, convido vocês para terem esse olhar um pouco mais humano diante desse painel, para a gente enxergar as pessoas, de fato, para além da geração, para além desse estigma que é a geração Z. Quando a gente fala sobre essas pessoas da geração, a gente está falando de uma priorização também na flexibilidade, né? Um trabalho que seja mais flexível, também nas oportunidades que faça sentido também, então que a pessoa encontre uma oportunidade de trabalho que faça sentido para o significado ali, o sentido da vida dela também, existe um pouco disso, além de saúde mental no ambiente de trabalho. O que a gente consegue diferenciar na comparação dos millennials, por exemplo, que o que os millennials priorizavam enquanto jovens adolescentes e hoje também enquanto jovens adultos é a estabilidade, enquanto a geração Z prioriza a saúde mental no ambiente de trabalho, a flexibilidade também e essas oportunidades que fazem sentido para a sua vida pessoal. E eu queria contar aqui com os meus amigos, meus colegas de palco, qual que é a percepção de vocês também referente a esse tema do nosso painel sobre gerações e saúde mental.
Posso começar? Claro, fica à vontade. Poli, essa discussão, esse painel, ele vem muito de encontro com a nossa realidade no IOS. Tá? No IOS, nós atendemos pessoas de 15 a 29 anos, com foco na inserção produtiva, né, no mundo do trabalho. E quando a gente fala de desafios para que essa inclusão profissional aconteça, está muito dentro da nossa realidade, em especial do núcleo de oportunidades, que é a área que eu faço parte. A geração Z é uma geração que ela veio realmente para inovar o mundo do trabalho. Né? É uma geração criativa, determinada, com seus objetivos e com as suas convicções muito fortes, mas assim, é uma geração que ela veio aberta a ser orientada, direcionada, mas ela também quer se impor, também quer se Sim. posicionar. Né? É uma geração que veio para transformar. Mas eu entendo que essa transformação no mundo do trabalho vai acontecer a partir da interação desses jovens com profissionais de outras gerações. Né? A geração Z ela também vai ser desenvolvida a partir dessa troca de aprendizados. Então, esse convívio intergeracional ele é super necessário, né, para que esse desenvolvimento profissional aconteça e que essa inclusão, né, seja realmente transformadora e satisfatória, né, para um jovem que está aí iniciando a sua trajetória profissional. Perfeito, Van. Obrigada pela contribuição. Não, vamos lá. Galera, eu vou querer trazer um pouquinho da origem do conceito de geração, porque a gente trata a geração hoje como se fosse um signo, né? Ah, eu sou tão apressado porque eu sou Gen Z. Ah, e tô fazendo sei lá o quê porque eu sou mais boomer. Ah, tenho um ascendente em millennial. E a discussão, ela não tem essa profundidade de um Pires, porque é um conceito um pouco mais antigo. Então, a primeira vez que a gente começou a ver geração sendo tratada neste contexto, que ela é tratado, foi em 1928. Vai fazer 100 anos. Foi pelo sociólogo Karl Mannheim, um sociólogo húngaro, um dos pais ali da sociologia do trabalho. E desde a fundação do conceito de geração, ele falava: o contexto, o lugar e a classe social muda o comportamento. Porque o que é o nosso comportamento, se não reflexos do nosso processo de socialização? Então, quando a gente transmuta esse conceito para o mercado de trabalho, e a gente ouve coisas como: essa geração não quer trabalhar, essa geração não está comprometida. Toda a juventude já ouviu isso. Toda juventude já ouviu isso nos seus 18, nos seus 20 e poucos anos, porque, como Elis Regina disse, né, como os nossos pais, a gente só não percebe. A gente não percebe que estamos reproduzindo comportamentos porque nós os reproduzimos em outros contextos. Então, a gente ter noção dessa heterogeneidade, dessa diferença entre pessoas e recortes, é o primeiro passo para a gente entender a como tratar a pauta geracional dentro das organizações. E uma vez que a gente entende isso, é também necessário decupar. Então, eu tenho um ruído com a geração Z. Calma lá, você tem um ruído. Qual que é esse ruído? Ele é um ruído de comunicação? Então, o que você tem é, de fato, um problema geracional, ou um problema de comunicação, ou um problema de liderança. A gente tem que afunilar para poder tratar. Porque a nossa conversa, muito recorrentemente, ela para na identificação do problema e ela não avança para um lugar de solução. Então, o que a gente quer trazer dentro das organizações é o que a Crias faz, é o que a gente quer fazer nesse painel, é, de fato, dar este passo além e pensar na solução. Eu respondi, eu me alonguei um pouquinho aqui, Poli. É isso, fique em paz. Obrigado pela sua contribuição. Agora, a gente dando continuidade por aqui ao painel, queria fazer uma pergunta para você, Van. Soube que recentemente o IOS aplicou ali uma pesquisa, né, referente à juventude no mercado de trabalho. E queria que você contasse um pouco melhor para a gente sobre os resultados dessa pesquisa, aquilo que foi mapeado, né, dentro desse estudo, e quais são as intenções dos jovens profissionais do IOS, das pessoas que responderam, né, referente ao desenvolvimento da sua carreira e também sobre a saúde mental no mercado de trabalho. Poli, essa pesquisa ela foi provocada, né? Nós tivemos a iniciativa de construir esse trabalho, esse estudo, a partir do questionamento das empresas que nós atendemos. Né? Uhum. E é muito comum as empresas, né, trazerem o questionamento de os jovens não querem trabalhar, os jovens não aceitam oportunidades, eles não se mantêm nas oportunidades que são oferecidas. E aí, nós, enquanto organização social que trabalhamos diretamente em atendimento dessas juventudes, falamos, poxa, vamos ouvir esse público, né? Entender se realmente essas alegações fazem sentido. Então, em 2024, o IOS entrevistou 929 jovens, tá? Alunos da instituição,
nível Brasil, então nós temos atuação em São Paulo, BH, Recife, Porto Alegre. São jovens de todas essas localidades que responderam uma pesquisa muito ampla sobre futuro profissional. Tá? E aí nós demos voz justamente para essa juventude, né, que muitas vezes é colocada como uma juventude né, sem trabalho, sem interesse, sem oportunidade. Né? Então, a decisão foi, vamos dar voz, né, para o público que nós atendemos e concretizar se realmente essa afirmação das empresas fazia sentido. E aí, o que esse estudo trouxe para a gente? A expectativa de futuro profissional desses jovens. Né? Essa pesquisa ela foi aplicada em 2024 e, nesse ano, enquanto os jovens ainda estavam em sala de aula, tá, 64% desses jovens já traziam a preocupação em continuar, aliás, em ingressar no mundo do trabalho logo após a conclusão da formação. Dentro desse cenário, outros quase 30% já alegavam que a continuidade dos estudos era um passo importante para o ingresso no mundo do trabalho. Tá? E aí, quando a gente trazia, tá, bacana, você tem a intenção, né, de ingressar no mundo do trabalho, mas pensando em carreira, qual que é a sua expectativa? Aí esse estudo trazia a importância do estudo, né, e um questionamento sobre posição de liderança. Porque é muito comum a gente ouvir que os jovens não têm expectativa de alcançar um cargo de liderança. Sim. E, pelos jovens que nós entrevistamos, essa informação não se confirma. Né? 64% dos jovens que foram entrevistados demonstraram interesse em algum momento ocupar uma posição de liderança. Isso dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ou dentro da sua condição de empreendedor. Tá? Nós temos dentro do nosso cenário também muitos jovens que têm essa expectativa de ter a sua empresa, de se constituir enquanto empreendedor. Então, esses jovens eles têm um objetivo, sim, concreto, determinado. Só que o que a gente observou é com relação à condição de trabalho. No IOS, a gente traz muito a importância do trabalho formal. Tá? E aí, refletindo sobre o trabalho formal, sobre o que esse jovem entende como condição favorável de trabalho, aí que vai muito contra, né, o que os millennials suportavam, aceitavam no mundo do trabalho, os nossos jovens hoje, eles são mais criteriosos com relação às oportunidades. Né? Então, quando um parceiro, uma empresa fala, o jovem não quer trabalhar, mas ele não quer trabalhar em qual condição? Qual que é a oportunidade que está sendo oferecida? Então, isso foi levado também para os nossos jovens. Né? Então, a pesquisa trouxe que 68% dos jovens querem sim trabalhar, mas querem uma condição de trabalho mais flexível. Tá? Com flexibilidade de horário, flexibilidade de jornada. A escala 6x1 é uma condição que está totalmente distante do que os jovens buscam com relação a trabalho hoje. Né? Outro ponto importante, com relação a benefícios, a salário, os jovens querem trabalhar, eles precisam trabalhar, mas a questão salarial ela é colocada também como um critério importante para que esse jovem aceite uma oportunidade. Tá? Benefícios, né? Tem empresa que apresenta uma oportunidade profissional oferecendo como benefício vale transporte. O jovem da geração Z ele avalia e entende que vale transporte não é benefício. É uma obrigação. Então, hoje nós temos uma geração muito mais conectada com benefícios, com relação a direitos e expectativa profissional. Perfeito. Tá? E isso reflete realmente na contratação e como esse jovem vai seguir profissionalmente aí a sua carreira, né, no mundo do trabalho. Perfeito, Van. Obrigado por trazer essa diferenciação dos valores, né, de cada geração, mas principalmente por atuar ali em trazer uma outra visão dessa geração, mas principalmente com os dados da sua pesquisa, porque foi o que você mencionou. Quando a gente olha para o mercado, a gente olha para o jovem, já existe um preconceito ali. Mas quando a gente vai olhar para dados através da sua pesquisa, é totalmente diferente. E olha que curioso isso, né? Qual que é o movimento que a gente tem que fazer 2 passos atrás para realmente se conectar com essa juventude e com essa geração e desmistificar, né, tudo isso que já foi criado e aceitado, né, vamos dizer assim. E aí eu trago que essa geração, ela quer se conectar sim, mas ela quer se conectar com oportunidades que façam sentido para ela, que tenham um propósito. Né? Diferente de gerações anteriores, onde o trabalho maçante, desgastante, né, era a prioridade, hoje para a geração Z, não, tem que ter propósito, tem que fazer sentido.
né? E o jovem avalia esse sentido desde o momento da oferta dessa oportunidade. Perfeito, Van. Obrigado, viu? Imagina. E agora, dando continuidade com você, Eric, queria entender com você como é que você tem avaliado as oportunidades para os jovens no mercado de trabalho, né? Como é que tem sido a demanda de profissionais no nível de cargo de entrada? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho de contexto de mercado também, galera. Bora lá. Ao longo do último ano, a gente observou isso globalmente, tá? Então, incluindo o cenário Brasil, mas não apenas cenário Brasil. A gente observou uma redução de cerca de 30%, guarde esse número, 30% em cargos de entrada, cargos entry-level. Por que que se registrou essa diminuição de 30%? Porque qual que é o trabalho de um júnior? Fazer coisa operacional. O combinado que tinha com a gente era o quê? Faz trabalho simples, repetitivo, você vai aprender, ganhar expertise e crescer. Esse era o combinado, essa era a lógica. Entretanto, de 3 anos para cá, a gente tem a tecnologia generativa, um IA generativo, uma automação de demandas muito mais intensa do que antes havia. Então, observa-se uma redução dos cargos de entrada, porque o júnior de hoje não é o júnior de 5 anos atrás. Porque o trabalho de um júnior de 5 anos atrás agora pode ser automatizado. Tem muita empresa que consegue preencher aquela planilha sem precisar de alguém, que manda aquele e-mail sem precisar de alguém, que fala com aquela base sem precisar de alguém. Então, para que eu vou contratar? Então, a gente olha para este comportamento e é uma falácia, quando dizem, e tem muita gente que diz para tocar o terror, né, aquele terrorismo para vender consultoria. Tem muita gente que diz que o cargo de júnior vai acabar, você tem que entrar já sendo estratégico. O cargo de júnior nunca vai acabar, porque a gente nunca vai deixar de ter pessoas novas entrando na força de trabalho. O que a gente vai observar é uma reconfiguração do que é esperado de um júnior. Porque o que hoje minha dicção foi embora. Porque o que hoje a gente vê é o seguinte: vagas para analista júnior pedindo 3 ou 4 anos de experiência, porque essa pessoa vai entrar fazendo um papel já mais estratégico, já mais de planejamento. Mas ele não tem. A vaga júnior é para você ganhar a experiência. Então, como que você está pedindo experiência? E por que que você pede? Porque você precisa de uma pessoa experiente. Porque a tarefa que não é de alguém com carreira está automatizada. Se você não precisa de alguém sem experiência se aquela tarefa está automatizada. E a gente começa a enxergar uma dissonância. Então, eu não tenho experiência para entrar no mercado, mas o mercado não existe de maneira com a qual eu consiga adentrá-lo sem experiência, porque está sendo automatizado. Então, e aí é um problema estrutural até da nossa esfera educacional, porque a gente não prepara a galera. A gente sempre fala, né? A gente sempre falou que a escola não prepara para o mercado. É o que a gente sempre disse, sempre foi verdade. Mas agora, a faculdade não prepara para o escopo real da tarefa. Porque a gente não está aprendendo a pensar nas demandas de maneira sistêmica, estratégica e ligado ao objetivo de negócio. Entretanto, contudo, é isso que está sendo pedido de um júnior. Por isso que eles pedem 3 anos de experiência para uma vaga júnior. E a gente acaba vendo essa dicotomia. Não tem como você ter experiência se você precisa de experiência para ganhar o dito tempo de casa. E aí a gente começa a entrar, né, para outras esferas que, assim, eu sei que a gente vai tratar ao longo do painel, mas já me adiantando, que é, por exemplo, a esfera de engajamento, a esfera de liderança. Como que um líder pode, de fato, ser um mentor, pode, de fato, liderar um jovem que hoje opera uma demanda que ele nunca fez? Porque, às vezes, eu tenho líderes que estão há 20, 25 anos de carreira, nunca precisaram fazer um processo automatizado por inteligência artificial, mas é esse cara que me lidera. Qual que é a expertise dele para me ensinar a fazer essa demanda se ele nunca fez? Quem treinou ele? Quem aprendeu para então treinar ele? Então a gente tem que começar a olhar a matéria geracional e o papel dos jovens nas empresas de uma maneira um pouco mais sistêmica, um pouco mais ampla, porque senão a gente entra naquela problemática que eu mencionei. A gente para no problema e não avança para uma solução. Mas tudo tem um antes, um momento e um pós. A gente tem que começar a pensar no pós. Boa, obrigado, Eric. Muito interessante essa reflexão que você traz sobre os cargos de entrada, principalmente quando a gente vai falar ali sobre assistente, técnico, analista júnior, e sobre o que é esperado dessas pessoas. Mas quando a gente fala sobre empregabilidade de jovens e da geração Z e da geração alfa, também está presente ali cargos de aprendiz. Daí eu queria que você trouxesse um pouco, Van, essa percepção das oportunidades profissionais, né, para os jovens da geração Z e alfa dentro da lei de aprendizagem também. Poli, programa de aprendizagem é uma estratégia essencial para a inclusão produtiva do jovem no mundo do trabalho. E assim, a gente tem percebido
posso dizer, nos últimos 2 anos, o quanto tem aberto possibilidades para que o jovem ingresse nas empresas nessa condição. Mas isso por um movimento que está sendo realizado pelo Ministério do Trabalho. Né? O IOS, né, é importante contextualizar que, além de uma organização social que oferece formação profissional, o IOS também é uma entidade formadora para o programa de aprendizagem. Né? E a gente tem recebido novas empresas que estão sendo notificadas, né, acionadas pelo Ministério do Trabalho com relação ao cumprimento da cota de aprendizagem. Por quê? Porque justamente, né, trazendo muito isso que o Eric trouxe, as empresas elas estão exigentes com relação aos cargos de entrada e estão deixando de cumprir o mínimo, né, que é a legislação, o que é previsto em legislação, que é previsto em lei. Então, a atuação do Ministério do Trabalho tem sido muito intensa nesse sentido de se fazer cumprir a lei da aprendizagem para garantir a inclusão produtiva desses jovens. Né? E assim, é necessário, quando a gente fala de jovens que enfrentam no mundo profissional uma exigência com uma experiência de 3 anos, o programa de aprendizagem garante que esse jovem vai ingressar em grandes empresas, né, em empresas estruturadas com uma condição de trabalho com 0 exigência. Então, é essencial. E aí, quando a gente olha até para os resultados do IOS, no ano passado nós apoiamos a empregabilidade de 1.530 jovens. Quase 60% desse número na condição de aprendiz. Então, traz o quanto o programa de aprendizagem é um caminho importante para que esse jovem seja inserido profissionalmente. Tá? Mas as empresas elas precisam estar atentas a isso, ao nível de exigência, né? E ao que realmente é previsto em lei, previsto em legislação. Maravilha. Eu acho que só fazendo um complemento, acho que as empresas e as lideranças precisam entender o significado literal da palavra, né, do aprendiz, que é de fato estar ali para aprender, né? Então precisam de pessoas dispostas a ensinar. E como que a gente vai criar esse ambiente de aprendizagem, né, desenvolvimento para essas pessoas? E é isso que eu faço, que eu te pergunto, Eric, referente ao ambiente de aprendizagem das empresas, porque quando a pessoa entra, ela é empregada, ela precisa se desenvolver em soft skills, em hard skills, ou seja, conteúdos comportamentais, conteúdos técnicos também, mas existe essa diferença ali de senioridades, de gerações, e como que a gente pode aproximar, né, nesse ambiente de aprendizagem do que distanciar a partir dessas diversidades, dessas diferenças? Boa, vamos lá. Aqui eu acho que entra um pouquinho, tá? O que eu falei sobre aquele papel do líder, tá? Que eu falei, como que o seu líder vai te ensinar a fazer algo que ele nunca fez ou que nunca o ensinaram a fazer? O líder, neste contexto, ele pode entrar como esse mentor, como essa pessoa que viabiliza, que abre caminhos. Porque assim, vamos ser sinceros, bem faca na caveira aqui mesmo, tá? Quando a gente tira toda a pompa, todo o frufru, babado, plissado do papo de engajamento, liderança, cultura da empresa e tal, sobram 3 coisas. Que é o que faz você decidir se você fica na empresa ou se você sai. Sobra o dinheiro no seu bolso, ou seja, salário e benefícios. Sobra o seu desenvolvimento pessoal, se você está ficando um profissional melhor, com maior empregabilidade, se você está se movimentando lá dentro. E sobra a liderança. Porque você pode ter um excelente salário, você pode poder crescer. Se o seu líder for ruim, seu dia a dia vai ser muito chato. Seu dia a dia vai ser insuportável, porque a cultura da empresa se transmuta na sua vida por meio da liderança. Você pode ter um excelente treinamento e aí depois uma liderança ou outro posição sênior do seu time pode chegar e falar, nossa, esse treinamento que o RH faz a gente fazer, nanana. Acabou com a cultura da empresa. Todo aquele processo que o RH passou anos tentando construir, um comentário do seu líder, que é a sua autoridade direta, que possui influência no seu destino, na sua trajetória ali dentro daquela companhia, desmantelou. Então, quando a gente fala sobre como nós podemos, de fato, estimular esse aprendizado, entender, a gente trabalha, é um pouco do trabalho da CRIA, gente. Sempre me perguntam, por que você capacita lideranças e não a própria geração Z, prioritariamente? Porque o líder tem poder institucional. Eu posso capacitar um estagiário, quem que ele vai ensinar? Às vezes uma pessoa que está em cima, mas ele não tem uma estrutura hierárquica, uma estrutura com coligação de autoridade, nele, não tem. Então a gente tem que desenvolver a liderança para que a liderança possa desenvolver os demais. E desenvolver a liderança talvez em que campos? De novo, eu vou numerar outras coisas, né? Primeiro campo, comunicação. Porque um líder que não se comunica, e eu trago a comunicação no sentido de mentoria. Eu estou falando de um feedback que não vem a cada 3, a cada 6 meses.
Porque, galera, a gente é uma geração socializada no digital, né? A gente quer uma validação um pouco constante, o feedback mais rápido. Então, você contar com a avaliação semestral simplesmente não é o bastante, porque cabeça vazia, oficina de vocês sabem quem, né? Não vai me deixar muito tempo sem feedback. Eu preciso também de um one-on-one. Porque se você trata a demanda e a minha carreira e a minha vida pessoal no mesmo lugar, você bagunça a mensagem. Então, uma coisa é você falar sobre as minhas demandas, outra coisa é você falar sobre a minha carreira, sobre o meu desenvolvimento pessoal. Outro elemento que a liderança também precisa trabalhar, também precisa especializar, é a própria gestão de demandas, para entender se tá delegando bonitinho, se tá cobrando direitinho, porque vira e mexe, entra muita demanda sênior para júnior, que o júnior não sabe fazer, que o júnior não teve mentoria. E como não teve mentoria, por quê? Porque não foi mapeado isso nas sessões de comunicação. Para também, além disso, gente, o líder ele é um coitado, ele recebe mais, mas ele tem muita coisa para fazer também. Ser líder é um peso. Mas também de reconhecer o time. E reconhecer o time em diferentes formatos, porque o orçamento não é infinito. Você não pode dar um bônus a cada 3 meses, que nem a gente gostaria. Se dependesse do ritmo da juventude, todo mundo era CEO em 5 anos. E assim, tipo, faz parte do processo. Mas a gente tem que entender, tá, como que eu posso reconhecer essa galera sem queimar o bolso da empresa, sem levar todo mundo à falência? É você dar acesso a fóruns de liderança. É você quebrar a rotina da pessoa para que ela não fique naquele loop operacional. É você fazer essas microvalidações ao longo do tempo quando algo é bem feito. E parece um pouco de frufru, tipo, nossa, tem que ter elogio para tudo que faz bem. Não tem, mas é bom, né? É bom, é legal, é legal. Porque a gente normalizou uma certa frieza, uma certa distância que não precisa ser normalizada. E que essa galera tá falando, cara, não quero. Porque a gente cresce, né? Me diga se eu estiver errado, tá, Van, tá, Poli? Que quando a gente fala, por exemplo, de figuras de liderança que eram endeusadas por millennials, por pessoas há um tempo atrás. Na cultura pop mesmo. Miranda Priestly, o Diabo Veste Prada. Um horror de pessoa, uma péssima chefe, tenebrosa, tenebrosa. Mas todo mundo falava, nossa, a Miranda é do cara, entenderam? Todo mundo elogiava. A gente entendia esse líder nessa posição de uma pessoa que é intensa, que trabalha muito, que manda e desmanda, que sei lá o que, sei lá o que. Não precisa ser assim. Realmente não precisa. E a gente não precisa aturar ou engolir sapos que antes eram engolidos, né? Tanto que tá aqui o nome do nosso painel. O que os millennials aceitaram, aguentaram, que a geração Z não aguenta. A gente não aguenta, cada geração ela tem a sua luta, né? Então quando a gente fala, gosto do home office, preferiria home office, só trabalho se for home office. A galera fica, nossa, vocês estão mole, hein? Mas não é que a gente tá mole, é porque assim, ninguém nunca gostou de pegar 2 horas de transporte público pra chegar pro trabalho. A gente só tá falando isso em alto e bom som e colocando em prática. Ninguém nunca gostou de um chefe que te entope de demanda, não consegue fazer nada e ainda grita com você. A gente só está falando isso mais alto e colocando em prática, denunciando, saindo das companhias. E quando a gente não entende esse movimento, o que se gera? Turnover. O que o turnover gera? Custo pra caramba, porque contratar é caro, demitir é mais caro ainda. Então, as estimativas, eu tô falando bastante, eu juro que eu já passo a palavra. As estimativas, elas são de que para você demitir um júnior, né, que ganha, sei lá, 3.900 em média, sei lá, essa é a média, na verdade, a gente gasta quase R$40.000. 15 em saldos rescisórios, cerca de 20 em impacto no time, porque a demanda dele tem que ser redistribuída. O papel dele não vai parar porque ele foi demitido, alguém tem que fazer. E se essa pessoa se sobrecarrega, a demanda dela fica, né, xoxa, e aí gera prejuízo. E a gente também tem os custos de curva de aprendizado e recontratação, né, recrutamento da outra pessoa. Ou seja, é muito dinheiro. Se a gente não olha para esse turnover, a gente está sangrando o caixa da empresa, afetando o NPS interno e o clima da organização e fechando o olho, fazendo vista grossa para problemas que são estruturais e que você pode trocar o time quantas vezes quiser. Eles vão estar se repetindo porque você não está olhando para ele. É um custo que é normalizado. E da mesma maneira que a gente não normaliza algumas situações um pouquinho mais complexas, mais complicadas, a empresa também não deveria normalizar um custo de saída tão grande por motivos plenamente evitáveis, né? Tem empresas na Crias que a gente atuou, que a gente treinou a liderança, que a gente viu redução de 27% no turnover de pessoas jovens. Para um cliente, isso foi quase 700 mil de economia anual, só evitando o turnover. Então, é possível a gente gerar esses resultados. Mas a empresa ela tem que ter um pouco de autocondição, o RH ele tem que trazer isso para dentro e falar, talvez a gente tenha um problema. Perfeito. Eric, posso Claro, sem contribuir, dúvidas. Poli, por favor? Eric, você
quanto você entende que é importante ser assertivo durante o recrutamento desses perfis, desses jovens, né? Porque, assim, eu entendo que a oportunidade está ali, né? O profissional, o candidato também, muito à disposição, mas precisa ter conexão, precisa casar, precisa fazer sentido. E isso precisa ser identificado durante o recrutamento, durante o processo seletivo, né? Senão vai ocasionar exatamente Obrigado. tudo o que você trouxe, né? Obrigado. A questão de custo, né? Um investimento que vai por água abaixo, que vai pelo ralo. O trabalho do RH ele começa antes da pessoa entrar na empresa, né? Assim, a proteção da cultura, da eficiência e tal, gente, começa no recrutamento. Começa em definir o escopo da pessoa que você quer ali dentro. Se você recruta errado, se você recruta uma pessoa que de fato não cabe, e aí são 2 problemas estruturais, tá? Qual que é o primeiro? Se a sua cultura, ela é de fato de alguma maneira predatória, então eu acho que você teria um problema se essa pessoa se encaixa aqui dentro, tá? Porque você está fomentando um padrão ali autodestrutivo. Agora, se a sua cultura ela está trabalhada de uma maneira que sim, ela preza pela saúde mental, estamos no evento de saúde mental, que sim, ela preza pelo bem-estar, pela saúde mental, pela produtividade sustentável de cada colaborador, então você tem que trazer a pessoa que se adequa aqui. Se você quer gente que quer ser liderança e tal, você tem que trazer gente que se adequa aqui. Porque existem várias gerações Z, né? São 55 pessoas que se enquadram no rótulo de geração Z. Não dá pra falar que tá todo mundo no mesmo barco, que é todo mundo igual. A própria teoria de 100 anos atrás fala pra gente olhar a geração pelo contexto histórico-social. Qual que é o contexto histórico-social da geração Z no Brasil? É uma economia mais estável, então sempre foi o real, né? Os millennials, eles passavam cruzado, cruzeiro, o pão num dia tá outro preço, depois tá no outro. Uma inflação galopante. A gente pegou o quê? Estabilidade econômica, plano real, não vimos a moeda trocar ainda, para além de um começo na primeira infância, num estado de bem-estar social que era muito forte, como também a hiperdigitalização. Então eu não me lembro de um mundo analógico, um mundo sem internet. E as nossas funções cognitivas se moldam a esse processo que a gente cresce. É isso que define uma geração. Então tem pessoas e pessoas. Por exemplo, quando a Van me traz que a galera que eles mapearam no iOS, eles têm um alto interesse em liderança, então você entende que por meio destes jovens que contratando aprendizes, estagiários, quaisquer cargo que seja, ligado ao iOS, você tem uma galera com sangue no olho. Você tem uma galera que está ali querendo trabalhar. Porque a gente fala, por exemplo, e assim, quem aqui trabalha numa empresa que é dentro de um prédio espelhado que fica ou na Zona Sul ou na Paulista, levanta a mão, por favor. Tá vendo? Tem bastante gente, é a maioria do nosso evento. Então a gente tá falando numa bolha. Galera, numa bolha. E quando a pessoa, ela parte de um lugar de extrema abundância, de muita segurança, de, quero uma extrema flexibilidade, quero empreender, sei lá o quê, é uma entrega muito diferente do que o perfil sangue no olho, quero trabalhar, quero crescer, quero virar liderança, que o S capacita e ajuda a empregar. Então depende muito de quem você quer levar para sua empresa. Não existe perfil certo, não existe perfil errado, mas você tem que alinhar a sua expectativa. Quem que você quer lá dentro? Você quer alguém que vai virar liderança? Se você quer alguém que vai virar liderança, você tem espaço para essa pessoa virar liderança? Você vai nutrir a expectativa que você quer que ela tenha? Então a gente tem que pensar nesses pontos. Quem que você está recrutando? Importantíssimo. Importantíssimo. Daí a importância do trampo da iOS, gente. Porque assim, contratem as pessoas da iOS, elas vão com tudo. Gente, o Poli aqui, tá aqui, você veio do iOS, né? E maravilhoso, entendeu? Então assim, existem lugares e lugares, a gente tem que saber onde, quem e por que recrutar. Perfeito, gente. Obrigado por trazerem dados, mas além disso, de trazerem percepções também a partir da consultoria, a partir da organização social, poderíamos falar o dia todo sobre isso, é um papo ali muito intenso, com muitas camadas, como a gente falou, contextos sociais, né? Mas a gente está caminhando para o final. E aí, pensando nesses papéis e responsabilidades, a gente identifica que tem o papel do jovem, que é ser protagonista, o papel do líder de ser desenvolvido e desenvolver, e o papel do RH de garantir que isso está acontecendo com ferramentas e recursos. Eu queria entender de vocês, na verdade, queria que vocês dessem dicas de como que o RH pode criar, né, um modelo, né, de gestão mais diverso para identificar toda essa conversa que a gente teve, desse encontro intergeracional, como uma potência, né, como algo que vai fortalecer a companhia, e não como algo que vai impulsionar ainda mais o estigma que a gente vem conversando. Eu acho que a questão da conexão intergeracional é o que garante sucesso de muitas ações dentro da empresa, Poli. Como eu disse inicialmente, todas as gerações têm muito a contribuir. E a geração Z ela vem com uma potência muito grande.
uma potência e, principalmente, um senso de posicionamento, uma segurança para se posicionar, para trazer os seus questionamentos, as suas necessidades, as suas afirmações, as suas verdades, que outras gerações talvez não tivessem lá atrás essa mesma força, essa mesma segurança, né? Então, essa troca ela é muito necessária. Tá? E para o ambiente de trabalho é o que garante o sucesso, né, para os profissionais e também para as organizações. Perfeito, Van. Obrigado. E Eric? Bora lá, dicas práticas então, gente. Eu vou fazer em 2 níveis, tá? Se vocês, por qualquer razão que seja, estiverem enfrentando ou observando dentro das suas organizações alguns ruídos, alguns conflitos geracionais, o que eu oriento aqui, tá? Comecem trabalhando primeiro a liderança. O ideal, tá, seria trabalhar a liderança para uma metodologia de gestão geracional, nesse caso, me liguem. Mas, caso não, falando em capacidades individuais, trabalha com a sua liderança, especificamente, tá? Comunicação, voltada para comunicação eficaz e não violenta, no intuito de estruturar o one-on-ones e feedbacks efetivos, regulares. Capacite-os também em reconhecimentos não monetários. Então, como que o seu líder pode reconhecer e manter o time engajado sem ser com tapinha nas costas e elogio? E sem estourar o orçamento. Então, aqui 2 capacidades que o líder tem que ter para lidar com sua geração, para mantê-los engajados, para reduzir turnover. Agora, quando você fala em capacitar a geração Z, porque assim, a gente tem que capacitar todo mundo, a gente tem que treinar todo mundo, porque a responsabilidade não é apenas do líder. Toda relação tem 2 pontas, a gente tem que trabalhar as 2 pontas. Quando você chega na geração Z, trabalhe em especial 2 pautas. 2. Primeira, gestão de tempo. Porque a gente temos que fazer uma meia-culpa. A gente tem um probleminha de foco, todo mundo tem ali um tracinho de TDAH, a gente tem uma dificuldade de ficar 30, 40 minutos focados em uma coisa só. Então, trabalhem em gestão de tempo e trabalhem também inteligência emocional. Porque, novamente, a nossa socialização é diferente. Inteligência emocional parece frufru quando a gente fala assim, mas ela dita como você vai reagir a uma situação de sobrecarga, como que você lida com o feedback do seu líder, como que você reage ao ouvir algo negativo, como que você reage ao ver um absurdo na empresa. Inteligência emocional é tudo isso. E é algo que é deficitário na gente, e a gente tem que reconhecer. Não estou aqui para ser advogado do diabo. A gente tem que reconhecer. Tem que capacitar algumas coisas. Então, capacitando os líderes nessas competências, a Gen Z nessas competências, a gente já consegue andar um bom caminho rumo a uma gestão intergeracional potente. E lembre-se, a gente está vivendo cada vez mais, né? A diversidade etária ela não cai só para o mais jovem, como também para o mais velho. A gente tem pessoas de 80, 85 anos numa vida profissional ativíssima, e a gente também tem que preparar o mercado de trabalho para que essas pessoas caibam e consigam harmonicamente trabalhar com as pessoas mais novas que estão chegando. Acho que finalizo aqui. A gente ainda vai fazer a despedida, né? Isso. Tá bom, então. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, Eric. Obrigado, Van, também. Obrigado a vocês que ficaram até o final, por estarem presentes aqui nesse painel. Espero que tenha feito sentido para vocês, né? Que vocês saiam daqui com esse compromisso de desenvolver no aqui e agora o futuro do Brasil, que são os futuros profissionais, geração Z, geração Alfa. E fique à vontade para conversar com a Van, se conectar com o iOS, com o Eric também, com o Crias. Eu faço parte da TOTS. Se quiserem fazer um benchmark também referente ao programa Jovem Aprendiz, programa de estágio social, fico também à disposição. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. A gente vai estar por aqui. Quem quiser trocar uma ideia, fazer pergunta. A gente não conseguiu abrir para pergunta, mas estaremos por aqui. Rede social. Opa! Deixa eu até dar uma voltinha, porque esse é meu momento. Ai, meu Deus, direi errado. Pronto. Gente, eu tô mais presente mesmo no LinkedIn, tá? É Eric Salles, Eric com CK, um L só. Se não achar, é Eric Crias. Eu tô naquela fotinha ali, ó, uma foto parecida com aquela. Então é bem fácil de achar, porque eu tô bem da Havan ali, né? Preto, branco, Brasil. Preto, branco, verde, amarelo, bem Brasil. Tá fácil de me identificar. Vai ser uma delícia conversar com vocês, aprofundar o debate, tanto na rede quanto aqui. Estarei zanzando aqui perto do palco pra gente poder conversar. Obrigado. Boa. O meu é Poli Silva, não tem mistério, não tem dificuldade ali para achar. A foto é bem recente também, então acho que vocês vão ter ali uma facilidade para encontrar. Maravilha. É o LinkedIn, perdão. LinkedIn. Aproveito a oportunidade para divulgar que o iOS está com inscrições abertas.
oportunidade de formação profissional gratuita nas áreas de administração e tecnologia. Recebemos jovens de 15 a 29 anos, tá? Atuação em várias localidades do Brasil, mas a nossa sede fica aqui em São Paulo, na Zona Norte, tá? Então, se souberem de jovens que querem ingressar no mundo do trabalho, contem com o nosso apoio, com o nosso desenvolvimento. Essa é a verdadeira missão do IOS, tá? E aí, quero deixar minha rede social, Instagram, vanessaoliveira.vnss, Instagram do IOS, IOS Oficial. Tá bom? Serão todos muito bem-vindos nas nossas redes. Obrigada pela tarde e pelo tempo de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.